Pessoal, tudo bem? Vocês já devem saber, a minha subespecialidade dentro da neurologia é a parte de distúrbios vestibulares e do equilíbrio, que lida com o quê? Tirando o desequilíbrio, com tontura e vertigem, as labirintites, né, como leigamente, aí, como popularmente é conhecido. Então, hoje eu queria tirar esse vídeo para falar para vocês de uma labirintite bem particular, que chama doença de Meniere. Talvez muitos de vocês não saibam, mas existe relação entre crises de labirintite e zumbido no ouvido e perda de audição. Muitas pessoas, elas têm me procurado no consultório e elas contam que elas têm crises intensas de labirintite, elas têm também zumbido no ouvido, têm perda de audição e elas não fazem ideia que as coisas podem estar correlacionadas e, na verdade, pode ter uma única doença por trás dessas duas situações. Muito bem. Aqui, olha, eu tenho um desenho de uma peça que vocês já devem ter ouvido falar, chama labirinto. Então, labirinto é essa peçazinha de osso, toda estranha, toda contorcida, cheia de canais, que fica dentro lá do nosso ouvido, lá no fundo do ouvido. A função do labirinto é captar o movimento do ambiente e mandar essa informação para o cérebro controlar o nosso equilíbrio, para o cérebro controlar a nossa postura, para a gente não cair, para a gente conseguir andar, enfim. Muito bem. O que talvez vocês não saibam é que esse rabinho aqui do labirinto, que chama cóclea, é uma parte responsável pela audição. Ou seja, o labirinto e a cóclea, a parte que capta o movimento e a parte que capta o som, elas estão inteiramente relacionadas. Portanto, se eu tenho uma doença que atinge essa peça como um todo, a pessoa, além de tontura, de labirintite, vai ter também problemas de audição. E aí entra a doença de Meniere. Na doença de Meniere, o que acontece? Dentro dessa pecinha de osso que eu chamo de labirinto, eu tenho um líquido lá dentro, que chama endolinfa, pouco importa o nome. Algumas pessoas, a gente não entende ao certo porquê, esse líquido ele começa a se acumular muito lá dentro do labirinto, começa a ter uma produção excessiva desse líquido. E aí, o labirinto, olha, fica até mais gordinho, de tanto líquido que fica lá dentro. Então, a doença de Meniere nada mais é que o quê? Uma pressão alta dentro do labirinto. Olha que curioso. É como se o meu labirinto estivesse sofrendo de pressão alta. E a pressão, ela aumenta tanto que chega um ponto que não tem mais para onde ir esse líquido acaba extravasando, escorrendo de dentro do labirinto. E isso vai me dar crises intensas de tontura, uma tontura especial que a gente chama de vertigem, que é a sensação de que as coisas estão girando ou balançando, como se a gente estivesse se movendo mesmo estando parado. E junto com isso, a pessoa acaba experienciando sensações auditivas desagradáveis. Por exemplo, escutar menos, ou dar um chiado no ouvido, ou um desconforto dentro do ouvido, uma dor dentro do ouvido, várias situações. Essas pessoas que têm doença de Meniere, elas têm crises frequentes de tontura do tipo vertigem, mas também ao longo dos anos elas vão tendo problemas de ouvido, começam a ter perda de audição e o zumbido que às vezes só aparecia nas crises de tontura começa a ficar frequente. A pessoa começa a ter zumbido a todo momento e nas crises acaba piorando. Então, se você tem crises de labirintites fortes, e tem também chiado no ouvido, tem perda de audição, pode ser que o que você tenha é a doença de Meniere, vale a busca um especialista para checar melhor o seu problema. Doença de Meniere tem tratamento, a gente tem medicações para controlar essa pressão alta dentro do labirinto e a pessoa consegue viver inteiramente normal, sem as crises de tontura muito forte. A perda de audição, infelizmente, ela continua acontecendo na doença de Meniere, independente da medicação. Mas tem várias estratégias, várias coisas que a gente pode fazer para também protelar o avanço dessa perda de audição e também evitar aí os sintomas mais desagradáveis. Então, vale a busca um especialista se você tem alguma coisa parecida com tudo isso que eu falei aqui. É uma doença que acontece bastante e a gente nem sabe que ela existe. Acho que a dica de hoje é essa. Num próximo vídeo, trago mais curiosidades aí sobre outras labirintites para vocês. Um abraço, tchau, tchau.